Olá, muito boa noite, bem-vindos aqui ao nosso espaço, às jornadas de oração. Hoje a jornada de oração é a 224ª. Muito boa noite a todos. Como ainda não está cá ninguém, vou divagando, porque é sempre bom nós divagarmos sobre coisas. E eu gosto muitas vezes de divagar, porque é na divagação. Eu vou aqui consertar melhor. Pronto. É na divagação. Então, Ricardo Fernandes, estás melhor hoje? E o resto, vai bem? Ou assim assim? Juscelina Benício, boa noite. Também amor e gratidão. Boa noite, Heloísa. Está tudo bem? E a Cláudia, filho, como está? E a Marli Oliveira? Amor e gratidão. Está tudo bem? E a Elizabeth, menino, está bem? Alzira Santos, boa noite. E o José Almeida e a família, está bem? E a Dete Margarida, está mesmo bem? Boa noite, filha. Clara Fonseca também está tudo bem? Mónica Gomes, está tudo bem? Helena Reis, está tudo bem? Sim, Ricardo, mas eu queria saber da outra coisa, sim ou se não, se está ou não melhor. Susana Duarte, está tudo bem, maninha? Maria Coutinho, vai tudo bem por aí? Violinda, vai tudo bem? Cici Santos, as coisas estão a correr melhor? Maria de Souza, um abraço, amor e gratidão. Susana Duarte, ai, vai tudo bem. Tulia Veloso, Tulia, como é que vais? Vais bem mesmo? E a tua família? Como é que vais lá? Violinda Fabião, vai tudo bem por aí? Lili Vitória, boa noite, minha querida. Um abraço de luz a todos. Rosário Santos, tudo bem por aí? Rita Paulina Val Nobre, tudo bem por aí? Paulo Mendes, um abraço. Vai tudo bem por aí com a família toda? Olinda Lopes Oliveira, vai tudo bem com a família, Olinda? Um abraço, luz. Está tudo bem, Mónica? Está bem. Ainda bem. E Teresa, por aí, novidades? Está tudo bem? Silvia, e por aí, como vão os teus filhos? E o teu marido? E a restante família, está tudo bem? Graça a Gaspar, um abraço de luz. Então está tudo bem, não está a Zete? Está bem. Olá, Rui Carvalho. Está tudo bem? Amanhã à tarde vê se falas comigo que eu tenho uma coisa para te perguntar. José Almeida, caso vai indo, está bem. Fátima Fonseca, está tudo bem? Isabel Vieira, está tudo bem? Ana Carreira, está tudo bem? Está bem, obrigado, Ricardo. E vai-me informando. Susana Duarte, está bem? Júlia Marques, vai tudo bem por aí? Então, mas estás aí, Teresa Simões, que te vale a pena teres preocupação com Portugal. Só a tua mãe é que tem que fazer o cuidado, ela que não saia para a rua, está bem? E também que não receba muitas visitas, só se for tudo de máscara. João Gabriel, Teresa Duarte. Rita Paulina. Ainda bem, Rita Paulina, mas tens que continuar a ter cuidado, está bem?
Fábio Cordeiro, Cici Santos, vai andando, não é? Sony Souza. Sony, não precisa estar tão preocupada, tá bem? Aí o Ricardo mandou beijinhos para a Adete Margarida, para a minha filhota. Olá, António Luís, está tudo bem por aí? Maria Luísa Ribeiro Pinto, está tudo bem? Bania Amaral, está tudo bem? Lúcia Maria Santos Maria, está tudo bem? Ainda não há novidades, diz a Teresa. Ana Costa, Ana Maria Costa, estás bem? Está tudo bem por aí? Silvia. Então, olha que vocês podem mandar mensagem em direto quando estão no direto, assim privadas, porque está aí um coisa que eu lancei hoje para vocês mandar. Vá. Quero uma ajuda para a Silvia, se faz favor. Outra para a Ana Costa. Outra para a Túlia Veloso. Pois, quando eu for Presidente da República, Ricardo, eu melhor-me. Agora que ainda não sou nada, está bem que sou uma figura pública, como dizes, mas eu ainda não tive, não tive cabeleireira que me cortasse o cabelo. Uma ajuda também para a Fátima Fonseca. Uma ajuda também para a Fátima Almeida. Boa noite, Fátima Almeida. Partilhem o direto, é o que eu estou a ler. Então, e Fernando Aquino, estás bem? Sentes-te melhor? Uma ajuda também para o Fernando Aquino, se faz favor. Então, e José Luís, estás bem? Ok, António Luís. Beijinhos também, Cláudia, Maria. Ana Venâncio, estás bem? Conceição Ribeiro, está tudo bem? Está bem, eu vou tomar conta disso. Ai, que horror.
A sério, a sério. Não sai este caso a Maria Luísa Ribeiro Pinto. Boa noite, Lina Marques. Mandei umas figurazinhas para uns e para outros, está bem? Que eu hoje, quando estiver a fazer aqui em direto com vocês, vou fazer algo que vocês não vão perceber, porque não vou fazer a nível de expressão, vou só fazer a nível da minha essência. Olá, Graziela Calado. Um abraço grande. Manda também uma ajuda para o Nuno Matos, faz favor, está bem? Nuno Matos. Estás bem, Nuno Matos? Está tudo bem por aí? Já ouvi aqui. Mas esse não precisas de pedir, é sério. Não. Olá, Filipa. Está tudo bem? Sim, sim. Bem, se alguém tiver alguma coisa para mandar para mim, também pode mandar, que eu preciso de mudar uma energia em mim próprio. Preciso que mandem para mim, está bem? Mas mandem uns para os outros, os que estão hoje no direto, está bem? Para o Sérgio, por exemplo. Eu disse a Fátima Almeida e disse outros. Prontos. Mandem uns para os outros, está bem? Não se esqueçam de mim. Já agora. Bem, divagando. Nós hoje encontramos em Portugal assim, porque não tivemos pessoas à altura em Portugal para tomarem as decisões certas e atempadamente. E porque houve um pouco de ganância, porque Portugal não era para estar assim. Portugal era um dos países que não era para estar assim. Ia ser atingido, mas não com a violência que está a ser. Isto foi mesmo um descuido muito grande daqueles que são responsáveis por esse descuido e escusam estar a dizer que foi o povo, porque não foi o povo nada que foi irresponsável, embora às vezes o povo seja irresponsável, diga-se passagem, mas foi irresponsabilidade deles porque eles não deviam ter permitido uma série de coisas que permitiram e, além de tudo, as atitudes que tomaram, já havia muitos números, quando eles tomaram as atitudes todas, já havia muitas pessoas infectadas e realmente as pessoas que ficam infectadas, depois, posteriormente, têm algumas consequências que não são as melhores. Isto é um pandemónio. É um pandemónio tão grande que nós temos que ter sempre todos muito cuidado e todos nós vamos ter, porque temos essa obrigação. Já basta aqueles que foram infectados até aqui e já basta aqueles que morreram até aqui. Nós olhamos para os outros países e não aprendemos uma lição que havíamos de ter aprendido. Não fomos nós, foi quem nos, de alguma forma, quem é responsável pela gestão, pela liderança deste país. Houve erros fatais. Não se justificava tantos mortos, não se justifica tantos mortos em Portugal e nem se justifica a variante em Portugal proceder desta maneira. Portanto, não se justifica. As autorizações, às vezes dadas nas horas erradas, ou quando tomaram conhecimento, isso foi tal e qual como a primeira vaga, quando veio a primeira vaga para o mundo inteiro, que o mundo inteiro se esqueceu que as pessoas que estava-se a passar na China algo muito grave,
e começaram a não ter conhecimento, mas era grave. O que tinham que fazer era logo ter atitudes e não tiveram. Uma das atitudes era o carnaval nunca devia ter sido feito em Portugal, por isso onde ele foi feito foi onde foi mais afetado. E era os chineses que queriam ir fazer o Ano Novo Chinês não teriam direito a regressar aos países em que estavam, ficavam no seu próprio país. Se tivesse feito isso, o mundo não estava como está, nem um pouco mais ou menos. É por isso que eu vos tenho dito que isto é um erro do homem, são erros provocados pelo homem, embora haja muitas comunicações espirituais que, e há muita gente a pensar que toda a gente vai passar por isso, mas não vai toda a gente passar por isso, infelizmente. Pessoas frágeis e que não tinham que passar, mas pela sua fragilidade, ao passarem, elas vão ter que se ir embora. Então, o que acontece não era toda a gente que estava a passar por isso, isto era perfeitamente controlável se as pessoas não, na altura, não tivessem medo de economicamente empobrecerem ou o PIB aumentar, porque afinal de contas o PIB aumentou e as pessoas morreram. E isso não é justo. Acho que todos os líderes mundiais cometeram erros crassos e são considerados homicidas involuntários, mas são considerados homicidas involuntários. De qualquer forma são mesmo, porque não se preocuparam com o povo, não se preocuparam com os seus países, preocuparam só com os negócios, mas as pessoas esquecem-se que se as outras pessoas estiverem doentes não há negócio nenhum, não há trabalho. Pode-se passar fome ainda, já se está a passar. E, portanto, a grande lição a tirar daqui é o próprio povo tem que perceber o que é que tem de fazer e tem que se envolver mais nas atitudes dos seus países, dos seus lugares, das suas cidades. Tem que se envolver mais, quer queira, quer não. Eu digo-vos muitas vezes que quer queiramos, quer não, a espiritualidade está muito ligada à materialidade. Não são dois campos opostos, pelo contrário, são dois campos que se complementam. Os seres espirituais que estão noutros patamares já estiveram neste patamar. E é por isso que eles estão noutros patamares, como nós queríamos para outros patamares. Alguns ficarão no mesmo patamar. Às vezes que forem necessárias até conseguirem seguir o seu patamar. No campo material acontece precisamente isso. Se não nos esforçarmos, se não prestarmos atenção, se não formos ativos, acontece que nunca saímos do mesmo patamar em que nos encontramos. Não subimos de patamar. E esta é uma hora em que nós temos que ter todos consciência para podermos todos subir de patamar. Ao fim disto tudo, porque não vai haver fim, isso é uma ilusão, vai haver uma melhoria, e eu estou farto de dizer que um medicamento tem de aparecer e ele existe, só tem que se pôr em prática esse medicamento, é que vai auxiliar muito a humanidade. Mas é um medicamento e ele está aí há muito tempo. Tem que aprender, os médicos deram-nos uma grande lição. Todos os médicos nos deram uma grande lição. Para já, não são deuses. É a lição que eles nos dão. Eles são humanos como nós e estão sujeitos às mesmas regras e às mesmas leis. Acho bem que se lhes pague um ordenado bem. Bom, mas acho bem que eles façam o seu trabalho. E fazer o seu trabalho não é só curar doentes. É reclamar e pedir às instâncias superiores aquilo que é necessário para atuar. O caos instalou-se porque quer os diretores hospitalares, quer o Ministério da Saúde, quer as organizações públicas não quiseram saber dos outros.
Não quiseram simplesmente. Eu estou a fazer um trabalho, eu tenho que ter meios para desempenhar esse trabalho. Se não tenho meios, eu vou à procura de meios. E quando não se tem meios nesses lugares, deve-se exigir, mas é rapidamente. E a melhor forma de exigir é falar, conversar, é vir a público e dizer tudo. Mas não é só virem uns, é virem todos a público dizer tudo. Ao dizerem tudo, logo forçarão um pouco os líderes a tomar as posições mais corretas e mais coerentes para realmente se protegerem. Neste país e nos outros países, quando não é assim, o caos está instalado no nosso país por falta de respeito, de consideração e de desleixo das instituições que tinham a obrigação de operar rapidamente, aceleradamente, com tudo à sua disposição. E ponto. Se não pediram, se não lutaram, evidentemente, quem fica mal são aqueles que precisam de ir aos hospitais, de ir ao médico. Portanto, quando dizem que os médicos são da linha da frente, para si para médico é preciso ter uma média muito alta. Tem que se fazer jus à média que se tem. E ser médico também é ser humano. Não é tratar as pessoas de qualquer forma. E os médicos costumam tratar as pessoas de qualquer forma. E esta é a grande realidade. Se for nos seus consultórios, eles não tratam as pessoas de qualquer forma. Se for na saúde pública, eles no SNS, eles tratam as pessoas como não deviam tratar. Fizeram isso durante anos, nunca ninguém lhes disse nada, porque eles eram uma elite, mas essa elite perdeu-se neste momento, porque essa elite também é muito responsável pelo aquilo que está a acontecer. Estão na linha da frente, sim senhora. Os médicos foram para médicos, sabiam que era para tratar doentes, que podia haver uma guerra, podia haver um terremoto, podia haver tudo, e eles tinham que estar sempre disponíveis. Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele. A grande responsabilidade do que está a passar também é deles. E eles vão durante muitos anos sofrer na sua consciência aquilo que eles poderiam ter feito e não fizeram. Eles agora estão aflitos. Mas esqueceram-se, antes de estar aflitos, que saberiam muito bem que isto iria acontecer, esqueceram-se de aumentar os hospitais, de obrigar os governantes a aumentar os hospitais, de lutarem para que o povo tivesse em condições, quando adoecesse, de ser assistido imediatamente e não houvesse este caos. Não se justifica em 10 milhões de pessoas que habita Portugal haver este caos. Não se justifica de forma alguma. Nós não somos um país com 50, 60, 70, 120, 200, 1.300.000. Não somos um país desse. Somos um país com 10 milhões de habitantes. Então, 10 milhões de habitantes não é tão difícil assim de tratar. Para já. Isto sou eu a divagar, hein? Se os médicos, para si, para a medicina, precisa-se uma média tão grande, como 19 e 18,5 e 19,5, quem vai para a medicina deve ir por vocação e saber. Não é necessário. Há muitas pessoas que não seguiram medicina por causa da falta de média, e se seguissem medicina eram uns bons médicos, mas muito bons. E nós temos poucos bons médicos em Portugal. Temos médicos às vezes que são arrogantes, incompreensíveis. Essa história de fazer esperar muita gente pelas operações, pelas consultas, por tudo, isso não passa de uma história de preguiça, de desinteresse e de desentendimento com eles próprios, porque não estão bem eles próprios, e de desentendimento com as entidades superiores a eles e que eles podem muito bem controlar. Melhor força do que a polícia, do que o exército e do que os médicos não há. Como, por exemplo, melhor força para a economia dos camionistas que transportam os produtos não há. Se eles pararem, para tudo. Portanto, às vezes é preciso ter-se atitude. E às vezes, cada um de nós, às vezes
é preciso ter-se atitude. E não houve essa atitude. Foi-se alongando, foi-se escondendo. No verão, as pessoas pensam, mas no verão as coisas também estiveram muito perigosas. E continuou a haver, em alguns hospitais, muito serviço por causa do Covid. Os médicos só tinham que dizer, todos eles em conjunto, não é vir um e depois vir outro e depois vir outro, é todos em conjunto, saíam à porta do hospital dizer, estamos aqui, nós não temos condições de ver aí se esta pandemia se agravar. Não temos condições, ponto final, parágrafo. No outro dia, de certeza absoluta, que quem é responsável punha as condições porque sabia que eles estavam a falar para todos os seus eleitores. Estavam a falar para os eleitores dos outros. Então, eles eram médicos, eles deveriam ter feito isso. E se eles tivessem feito isso, mesmo os delegados de saúde pública, se tivessem feito e não tivessem escondido tantos factos e tivessem sempre, não à espera do conhecimento dos outros, mas eles próprios a obterem o conhecimento e aceitassem, além de tudo, do conhecimento de alguns cientistas que nós temos e que estão a trabalhar acerrimamente e não aceitam e que sabem o que estão a fazer, todas essas causas somadas dá o pânico, dá o desconcerto psicológico, dá o caos. O caos existe porque o homem assim o quis. No nosso caso, em Portugal, nós não poderíamos admitir uma coisa dessas. Foi-nos senegada a informação, nunca foram corretos, nunca foram honestos, não mostraram, através dos rostos, a gravidade das situações, e eles tinham a gravidade das situações por casos já vistos e estudados noutros países. Estamos sempre à espera não sei de quê. Quando pomos uma atitude em ação, já está o número mais do que aumentado. Portanto, todos são responsáveis dessa área. Não podemos responsabilizar o povo. Isto não está a acontecer porque o Natal foi livre. Isto está a acontecer porque Portugal permitiu a não sei quantos ingleses e aviões ingleses, quando o primeiro-ministro da Inglaterra disse que havia lá uma variante e que já estava descontrolado, viu-se nas imagens da televisão toda a gente embarcar e viu-se aviões ingleses a pousar em Portugal. Foi a partir dessa altura, passado uma semana ou 2 semanas, que os números começaram a crescer e não há meio de parar, porque trouxeram a variante para cá. O que o país tinha feito, os responsáveis, ouvindo o primeiro-ministro em inglês, teriam dito imediatamente que esses aviões não podiam pousar em solo português. Só um foi mandado para trás. Os outros todos pousaram e deixaram cá. Por isso, não vamos tapar o sol com uma peneira. Não podemos tapar o sol com uma peneira. Porque se não tivesse cá a variante, os contágios eram diferentes. Atingia muito menos pessoas, porque os contágios não eram tão agressivos como começaram a ser a partir daí. E depois foi o povo que não se portou bem. Não. O povo portou-se bem. O povo portou-se segundo as instruções e as atitudes que viu naqueles que os governavam. Naqueles que estavam a tratar as pessoas. Viu as atitudes, ficou em paz, sereno e tranquilo. Por isso, nunca acusem os cidadãos de irresponsáveis. Acusem-se a si próprios de irresponsáveis, de gente desonesta que não diz a verdade e não se pauta pela verdade, de gente conveniente, que só por conveniência é que tomam atitudes, mas eles não estão a pensar no povo, no restante povo. Por isso, muita gente está a morrer, muito mais gente vai morrer, porque continuam ainda teimosamente a tomar atitudes fora de prazo e de tempo, não na altura certa. Por isso, não culpem quem não devem culpar, assumem as próprias responsabilidades e isto está escrito em algum lado nas leis do mundo e nas leis de Portugal. Isto é considerado um homicídio involuntário, um homicídio negligente, mais.
Isto é considerado um homicídio negligente. As pessoas haviam de ser julgadas e condenadas como qualquer pessoa que mata outra pessoa na rua. Aqui com a agravante, muitas vezes a outra pessoa mata por um desequilíbrio psíquico, mas aqui não. Foi por uma questão económica que não a resolveram, que não a resolvem e que estão a fazer tudo para que os fundos que foram, não foi por acaso que os fundos foram disponibilizados, para que os fundos que são disponibilizados para fazer a economia crescer, para esses fundos, vamos recebê-los muito poucos porque vão para outros interesses económicos. Não se desculpem com a pandemia. Em abril toda a gente tinha consciência que o vírus era perigoso e que se ele sofresse uma mutação mais perigoso ficaria. Esta questão das vacinas é uma questão utópica, completamente utópica. E porquê? Porque as vacinas vão nos proteger por uns meses, depois vamos ter que levar mais doses de vacinas. O nosso sistema imunológico não está preparado para isso. Por isso, haverá sempre consequências muito graves. Se com a gripe, e a vacina da gripe defende 30%, protege aí 30% e nos homens até nem protege nada por causa da testosterona, que foi um estudo feito já há muito tempo. Se as vacinas da gripe, mesmo dadas, morriam num inverno de 3.000, 2.500, 3.000, 3.500 pessoas, evidentemente que a gripe não se apagou, não adormeceu para dar origem ao Covid. A gripe realmente também está a matar. Agora podem pôr é tudo no número de Covid. Muita gente põe nos hospitais no Covid. Essa irresponsabilidade tem que ser assumida. E as pessoas têm que assumir. Têm que assumir que não foram responsáveis nos seus atos. E um pedido de desculpas a pessoas que podem morrer não vai te servir de nada neste país. E pena tem as galinhas. Pena tem as galinhas, porque cada um tem que ser responsável pela profissão que está a fazer. Há maus profissionais, substituem-se. No privado é assim que funciona. Porque é que não há de funcionar assim para o público? Não. As coisas foram longe demais e deixaram-nas ir longe demais. E as pessoas que deixaram ir longe demais cometeram um homicídio por negligência. E por isso devem, mais tarde ou mais cedo, retratar-se. E aí sim, talvez aí um pedido de desculpa e de reconhecimento e de se retirarem e darem a possibilidade de entrar na Universidade da Medicina com 15, aí tudo se resolve e temos bons médicos. Porque quem vai para médico sabe muito bem que um bom médico tem que fazer sacrifício, não é para enriquecer. Os médicos nos Estados Unidos só são ricos os cientistas. Os outros médicos que atendem as pessoas não são ricos. Portanto, se nós nos virarmos para os Estados Unidos, os médicos em França, alguns deles ganham mais do que em Portugal, mas os médicos em França ganham menos do que em Portugal. Portanto, os médicos, ao serem pagos e ao ganhar, têm que fazer o seu serviço. Se não querem estar no Serviço Nacional de Saúde, saiam. Façam a medicina privada. Porque um dia eles vão perceber que precisam do Serviço Nacional de Saúde. Porque em Portugal não há pessoas muito ricas. E agora perdeu-se muitas ricas em Portugal para irem ao médico pagar 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120 euros por consulta. Hoje estou divagando. Mas é este divagar que tem que ser escutado e ouvido. Houve um desleixo, uma despreocupação. Como querem que a espiritualidade ajude pessoas que não querem ser ajudadas? Nunca. Como querem que o sobrenatural atue perante pessoas ou sobre pessoas que não querem de maneira nenhuma ser ajudadas? Isto é um homicídio que se está a passar, é um homicídio
por parte das instituições negligente. Digam o que disserem. Nós já tivemos esse homicídio por negligente quando foi a história dos focos. Dos focos. Morreu muito mais gente do que aquelas que é assumido. Nós, aí, ficámos calados. Nesse momento, nós deveríamos ter pensado, poderíamos passar por situações muito piores do que aquelas. Sinais nos foram dados ao longo dos tempos. Em todos os países, sinais foram dados. Não os leram porque não quiseram. Por isso não venham culpar o povo. O povo é que faz com que esta gente toda viva. Porque sem o povo, eles não viviam. E quando as pessoas não reconhecerem que dependem umas das outras e que têm responsabilidade umas com as outras, haverá mais epidemias, haverá guerras biológicas e haverá mais coisas que não são nada agradáveis. Por isso, é nosso dever e a nossa obrigação se envolvermos nas coisas, termos conhecimento, para termos a certeza da verdade das coisas. Só assim é que nós conseguimos chegar a algum sítio e só assim é que nós conseguimos aplanar toda esta desgraça quando ela voltar de novo. Porque nós sabemos, por exemplo, se a pandemia acabasse amanhã, daqui a 2 ou 3 anos nós tínhamos aqui neste país na mesma. Porque não aprendiam a lição. As pessoas têm que assumir a sua incapacidade, a sua limitação para lideranças. Quantos de vocês não têm problemas com os vossos chefes? Quantos de vocês não são castigados pelos vossos chefes? Quantas vezes os vossos chefes dizem aos chefes deles que a culpa é vossa quando a culpa é deles? Quantas? Isto acontece na nossa cultura desde sempre. Estas coisas precisam de ser mudadas. Se não forem mudadas, garanto-vos a vocês que quando isto terminar, porque não vai terminar, vai apaziguar-se, se surgir alguma coisa mais grave ainda ou desta gravidade, os erros cometidos são os mesmos, porque as pessoas não querem mudar. Então, temos que ser nós a mudarmos as pessoas. E não é as pessoas que vão contra os direitos humanos, contra qualquer direito que foi aceite por um povo, não é esses que nos vão ajudar. Quantas pessoas pensarem que precisam de uma cadeira para se sentar, mas querem uma cadeira, não uma cadeira qualquer, não são esses que nos vão ajudar. Nós temos que aprender por nós próprios quem são as pessoas que nós podemos, de alguma forma, confiar. Que são sérias e são bons líderes para fazerem a gestão dos dinheiros públicos e para que a preocupação primária seja sempre o que está inscrito na Carta dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos. Há muitos países que não respeitam essa Carta. E essa Carta foi aceita por muitos países. E mesmo países que a aceitaram não a cumprem. Por exemplo, não vamos muito longe. Pensamos o que está a passar na Rússia, na própria China. Pensamos o que está a passar. Começamos a ver. Nós temos que ter consciência porque nós somos responsáveis. Eu ontem dia disse e torno a dizer. Todas as almas são imortais. Mas as almas imortais e justas passam a ser almas imortais e divinas. Todo ser humano, independentemente da sua crença, tem o dever de respeitar as normas, as regras
que muitos dos nossos passados concordaram e muitos dos presentes ativaram, aceitaram também. Não é só aceitar. É por isso que em África se passa mal. É por isso que há fome no mundo. Porque os interesses são sempre interesses económicos. Todos morrem e ninguém leva nada consigo. Seja rico, pobre, mediano, seja político, seja ladrão, seja assassino, seja o que for. Nós, a humanidade, temos que se entender muito rapidamente uns com os outros. Porque se nós não nos entendermos e continuarmos com as nossas manias de espertice, nós não vamos chegar a lado nenhum. É triste estar a acontecer no país que eu escolhi para nascer, por uma razão muito séria, aquilo que está a passar. Porque este país não tinha necessidade de passar isso. Mas houve homens e mulheres que estão em instituições que nunca deveriam lá estar, porque não estão por mérito. E o mérito reconhece quando as pessoas dão realmente provas desse mérito. E nós sabemos que muitos não têm mérito para ocupar os lugares que estão ocupados, seja na medicina, seja na advocacia, seja na função pública, seja nos empresários, seja no privado. O mérito tem de se ver. E um país muitas vezes recusa a evolução, por exemplo, nos cursos da universidade, e não faz como a maioria dos países, e que perdeu durante anos e séculos os primeiros 2 anos da universidade só a rematar mais ou menos, pelo menos 1 ano, a rematar mais ou menos aquilo que aprenderam no ano anterior. Então não confio naquilo que ensinaram no ano anterior. E estas médias altas, nenhuma nota alta define o saber e o conhecimento da pessoa. Agora a sua personalidade define. E o merecer-se uma nota alta não quer dizer que para ir para determinados cursos tenha que haver essa nota alta. Porque há pessoas que têm vocação e podem ter só 13 valores e até 10 e têm uma grande vocação para desempenhar aquela tarefa. E outros que têm 18, 19 e 20, que são poucos os que têm 20, mas 18, 19, muitos deles não têm caráter e não têm vocação. Eles escolhem aquele caminho porque é o caminho que lhes dá mais dinheiro. A partir do princípio que eu escolho um caminho porque me dá mais dinheiro, eu errei. Portanto, o que se está a passar em Portugal neste momento, discutiram muito da eutanásia, mas o que está a passar-se é que estão a praticar a eutanásia, quer queiram, quer não, porque eu não acredito também que deixem as pessoas nos sofrimentos. Quando 2 médicos se juntam e têm que atirar uma moeda ao ar para escolher o doente, isso é eutanásia, é homicídio. Não há escolha a fazer. Tem que haver condições para todos. Se não há, foi porque eles próprios também não contribuíram para que houvesse para todos. Então eles são responsáveis. São muito responsáveis. E eu tenho muita pena, mas muita pena, que no tempo dos nossos avós e mesmo dos nossos pais, dos meus e dos outros, e dos pais de pessoas mais velhas, eram sinceros. Com aperto de mão resolviam tudo. Não havia discussões nas famílias, havia sempre um filho ou uma filha que era, pronto, que saía do seio da família, pela sua própria personalidade. É totalmente diferente. Havia uma série de valores que foram completamente destruídos, que não se há hoje. É por isso que estamos como estamos. E nós, portugueses, fomos pessoas que conquistámos o mundo. Mas também vivemos muito à custa dessa conquista que fizemos. A lei da causa e do efeito
está-se a fazer sentir. Há muito tempo eu reparei, e eu esperava que muitos reparassem. E a lei da causa do efeito não é só espiritual, é também humana. Não é só divina, é da matéria, é dos valores. Então, não culpem ninguém. Silenciem-se, observem e busquem o conhecimento e vocês verão de onde vem todo esse mal que estamos a passar. E porquê é que temos a passar? Por vontade de quem? É isso que nós temos que fazer. Mas, volto a dizer, isto é homicídio. É um homicídio negligente. Isto que se está a passar neste momento é um homicídio negligente. Estou zangado, mas tenho muito bem a consciência daquilo que se está a passar e irrita-me de não poder fazer nada a não ser poder dar o meu contributo a nível mental, a nível espiritual e a nível emocional até. Mas o resto eu não posso chegar ao pé das pessoas, não é que eu não tenha vontade, e abaná-las. Porque a qualquer momento, se houver boa vontade, há camas para todos, há oxigênio para todos, há ventiladores para todos. Vejam aquela história de 20 ventiladores que estão parados desde a altura que vieram até agora. A história da falta de camas. Há histórias horríveis. Isso é negligência. Nada mais. Evidentemente, nós somos tão bons. E aí vê-se a nossa cultura que nós temos 7 ministros já infectados. Alguns deles já ultrapassaram. Já ultrapassaram a fase. Reparem, quem não sabe ser bom para si, como pode ser para o outro? Quem não sabe ter, como é que pode dar alguma coisa ao outro? Só por aí se vê. Sabem o que vos digo? Não sou muito de dizer estas coisas, mas hoje digo que Deus tenha misericórdia e piedade de nós. Que toda a espiritualidade tenha misericórdia e compaixão e piedade de nós. Que o sobrenatural tenha misericórdia e compaixão. Que tudo aquilo que se desconhece e que é produtivo tenha misericórdia e compaixão e piedade de nós. Eu não sou muito de dizer estas coisas, mas hoje digo. Vou passar à oração, não vos vou cansar mais que as minhas divagações. Isto não foi uma reflexão, nem foi aquelas reflexões, foram divagações que eu tive. Hoje tinha que ter divagações. Se querem considerar uma reflexão de divagações, já não estou a dizer bem porque estou a ficar cansado, divagações, divagar, pois considerem esta a minha reflexão de divagação. Está bem? Vamos passar à oração. Independentemente da existência, seja de quem for, para além desta vida, independentemente de todas as crenças, independentemente de todas as negações, independentemente de tudo, este país precisa urgentemente de auxílio. Que sejam eliminados de verdade aqueles que têm que ser eliminados e sejam intuídos para que se comece a tomar as atitudes assertivas. E vós, quem quer que sejais, onde quer que estejais, vós, que ultrapassais a nossa própria compreensão, auxiliai-nos neste momento.
auxiliai-nos a todos, a todo o povo português. Evidentemente que neste momento é uma preocupação, porque há muita noite. Mesmo o sol passando, vê-se noite e noite e noite. A noite, para a poesia e para os artistas até é bom, mas para os outros não é bom. Vê-se noite e noite e noite. Tem que se ver noite, dia, noite, dia. E é por isso que estamos precisando urgentemente que o orgulho, a vaidade e a presunção de todas as instituições seja tocada. É preciso e precisamos, e é por isso que hoje nós todos, unidos só nesse preceito, vos invocamos a vós, porque precisamos de auxílio. Uns não têm a culpa da negligência dos outros. Uns não têm a culpa de não se utilizar os valores, a inteligência, a bondade no coração, a bondade na terra, a compaixão e a caridade. Uns não têm a culpa por os outros não cumprirem. Por isso, ó divino de todas as forças, ó seres de todas as coisas, ó Pai eterno, criado até pela própria humanidade, ó irmão mais velho, ó sábios, ó energias, ó pureza que existiu nos corações de outrora dos homens e das mulheres e das crianças que habitaram esta terra. Suplicamo-vos, é uma súplica que vos fazemos, atuai rapidamente sobre as nossas instituições e sobre aqueles que são a humanidade, todos os cidadãos. Vinde, ó força escondida no coração do homem e da mulher, no coração do jovem e da criança. Sobressaia essa força para que se reponha o equilíbrio. Ó Deus de todos os deuses, escuta a prece da humanidade, que a humanidade lança por todo o espaço, mas lança por toda a humanidade também, uns pelos outros. Envia o que é necessário mesmo para regularizar este caos em que todos nós, de uma forma ou de outra, nos encontramos. Nós poderemos apenas exprimir a nossa pequena gratidão, o nosso pequeno amor, a nossa pequena sensibilidade. Mas nós vos suplicamos, esta é a hora. Porque senão nós temos perfeita consciência que muitos maias vão esmorecer e acabarão por desencarnar abruptamente. Piedade, misericórdia e compaixão. Ó Deus de todos os deuses, escutai nossa súplica e nossa oração. E mais,
que pedir-vos que vos apresentar, falta-nos as forças, porque nós estamos cansados. Que o canto e o canto da própria natureza nos forneça a força que precisamos. Que se una a natureza toda num só objetivo: acalmar o que está passando neste Portugal, em todos os outros países que estão sofrendo horrores. Parece que foi tudo metido nesses países todos, de outras reencarnações, para haver um sofrimento tão grande. Mas eu creio no amor, e como eu, centenas de milhões creem no amor. Eu creio na fé, na verdade desconhecida por muitos. Mas creio no homem, creio na mulher e creio na criança. E tenho o maior respeito por todos eles, porque todos eles são peças fundamentais neste puzzle. E sou eu. Agora, nós todos unidos, somos muitos a querer, somos muitos a ter fé, somos muitos a ter esperança, somos muitos a delinear a nossa oração para o espaço, para o universo, para que ela seja revertida em favor de toda a humanidade. Por isso, nós te agradecemos, ó Deus dos deuses. Nós te agradecemos a vós todos e agradecemos à própria natureza e aos próprios elementos que concedem a vida nesta terra. A nossa maior gratidão. E agora, meus senhores, minhas senhoras, e agora, meus bons amigos, é horrível ouvir-se os urros mesmo. É horrível ouvir-se os sons, a voz daqueles que estão sofrendo muito. E muitos deles não se salvarão. E é horrível percebermos exatamente essa realidade. Hoje os meus decretos são que todos nós, o decreto também vai para mim hoje, todos nós sejamos preservados e protegidos desta avalanche e deste caos. Que todos nós tenhamos a consciência perfeita e que todos nós se possamos unir em orações e em pequenos gestos para, de alguma forma, termos o nosso papel, que é a nossa obrigação e nosso dever termo, de consertar o que está desconcertado e de construir a paz no meio do caos. Que sejam uma noite, que durmam profundamente para que possam ir aonde têm de ir
para que possam, pois, do outro lado dos sonhos, fazerem as orações também, conversarem, ouvirem. Que todos, sem exceção, e para vós especialmente, que me acompanhais nestas jornadas de oração, que vos seja concedido o que vos for devido, que vos seja concedido o que vos for devido e que vos seja concedido o que vos for devido. E assim, dou por terminada esta jornada de oração deste dia do 124ª jornada de oração. Voltarei amanhã. Se entenderdes que deveis voltar, voltai. Aqui estarei. Se não tiver, eu deixo. Se posso, se não puder, eu deixo então uma mensagem. Mas em princípio, até amanhã e bem haja, e que vossos corações realmente comecem e vossa mente comece a trabalhar não só fisicamente, mas psiquicamente. Paz, amor e gratidão. Bem haja a todos.